Bom, então, bom dia a todos, bom dia a todas. Nós estamos começando mais um encontro do ciclo de debates Desafios da Comunicação frente à Pandemia, que é organizado pelo Grupo de Pesquisa Convergência e Jornalismo, CONJOR, aqui da UFOP, e pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Ouro Preto. Eu sou Débora Lopes, para quem não me conhece, eu vou fazer uma introdução breve, logo eu passo para o Marcelo Kishinevski, que é o nosso convidado. Eu lembro que o ciclo de debates acontece todas as semanas. Na semana que vem nós temos mais um encontro, que será o nosso último encontro nesse ciclo de debates. Diferente das outras semanas, isso é muito importante lembrar, a gente se encontra na quarta-feira e não na quinta, porque na quinta-feira é feriado e a gente merece descansar. Então, na quarta, no dia 10, nós recebemos o Glaucio Santos, que é da Rádio FOP Educativa, e recebemos o João Felipe Lolli, que é da Rádio Itatiaia. Eles vão falar com a gente sobre jornalismo local e a cobertura da Covid-19. Hoje, como todos sabem, nós recebemos Marcelo Kishinevski, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Marcelo é diretor do Núcleo de Rádio e TV da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é professor dos cursos de jornalismo e rádio e TV da Escola de Comunicação da UFRJ e também do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ele coordena o grupo de pesquisa Rádio e Mídia Sonora da Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, a Intercom. Ele é presidente da RUBRA, a nossa Associação de Rádios Universitárias, e ele é autor, entre outros, dos livros Rádio e Mídias Sociais, Mediações e Interações Radiofônicas em Plataformas Digitais de Comunicação, e o Rádio Sem Onda, Convergência Digital e Novos Desafios na Radiodifusão. Dois avisos importantes: a gravação da semana passada, nós falamos com o Luan Chagas, da UFMT, já está disponível, vocês podem acessar pelas redes do CONJOR, ou vocês podem acessar pelo site www.conjor.com.br, vocês entram em eventos, ciclo de debates 2020. E o formulário de inscrições para a semana que vem, para a próxima quarta, ainda hoje vai estar no ar. Agora eu peço a todos e a todas que verifiquem aí que câmeras e microfones estejam desligados, para a gente garantir qualidade de conexão, e eu e a Aline Holmes vamos acompanhar o chat para poder passar as informações aqui para o Marcelo. Marcelo, à vontade, a casa é sua. Bom dia, Débora, bom dia, pessoal. Assim, desculpem, o trânsito estava intenso, eu demorei 5 minutos a chegar. Não, brincadeira, claro que o computador resolve reiniciar sempre na hora que a gente está entrando numa live, né? E aí demorou um pouquinho a reconexão, enfim, estou até com alguma instabilidade aqui, porque ainda está abrindo alguns softwarezinhos que ficam em segundo plano aqui. Mas eu agradeço o convite, né, do CONJOR, da querida Débora, né, Aline, Marcelo, toda a turma do CONJOR, toda a turma da UFOP. Um prazer estar conversando com vocês. Eu estou maratonando lives nessa semana. Sexta-feira estou conversando com o pessoal da Federal de Pernambuco exatamente sobre rádio universitária. E aí esse convite é importante, porque a gente está discutindo o fazer jornalístico nas rádios universitárias nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, né, que é um momento que traz uma série de desafios sanitários, de saúde pública, de sanidade mental, né, nossa, não é fácil para ninguém. Eu pensei em dividir a minha fala em duas partes, eu trouxe mais um bate-papo, na verdade eu não trouxe nenhuma apresentação formal, uma coisa, vou passar um PowerPoint, Débora adora os meus PowerPoints cheios de texto, eu não vou fazer isso com vocês, eu vou só bater um papo, e eu pensei em trazer algumas questões para a gente abordar, dividindo essas questões em duas partes mais ou menos no Brasil, e falar no contexto que a gente vive, que é o do rádio expandido, né, que a gente tem que repensar o fazer radiofone, né? Então, eu queria trazer, antes de mais nada, alguns dados da cartografia sobre as rádios universitárias que eu estou fazendo com a Isane Mustafa. Não sei se ela está participando, né, do evento. Estávamos no evento da RIU, Nacional Universitária, né, que é a Associação das Associações de Rádios Universitárias. Mas eu e Isane estamos fazendo esse trabalho nos últimos 3 anos,
e a gente está dando uma revista. Claro que os números sempre mudam, porque tem uma rádio que sai do ar, tem outra que a gente descobre, é um inferno isso. Você não tem uma regulamentação legal, né, do campo das rádios universitárias no Brasil, então a gente fica na internet, de informações das próprias páginas institucionais das universidades, e a gente vai ajustando os dados à medida que a gente vai descobrindo uma ou outra rádio. Então, os dados mais atualizados que a gente tem, esses dados foram checados na semana passada, a gente está com 106 rádios universitárias ativas no país. São 5 AMs tradicionais, né, inclusive da URGS, que é a primeira em atividade no Brasil, né, lá da Federal do Rio Grande do Sul, 68 rádios FM e 33 web rádios. Né. A gente fez um questionário online com essas emissoras e a gente teve respostas precisas. A gente entende que é uma boa resposta ao questionário. A gente teve resposta de 36 FMs, 11 web rádios e 2 AMs. Né? E essa discussão a partir dos dados do questionário online para a gente é importante, porque a gente tem ali uma série de dados sobre identificação das emissoras, história delas, reflexões sobre elas, se tem livro publicado sobre a trajetória da emissora, artigos apresentados em congresso e dados de gestão dessas emissoras, né, que são importantes para a gente nesse atual momento. Isso é muito interessante porque assim, expõe a falta de planejamento que a gente tem nas rádios universitárias de um modo geral. Né? Das que responderam, a gente teve aí um número expressivo, né, de respostas, 49 respostas, só 5, né, 10% fazem planejamento estratégico anual. Né? Então, você vê que não existe muito planejamento, a institucionalidade dessas rádios, às vezes, é meio frágil, meio delicada. E esse momento que a gente vive hoje, né, da pandemia, traz desafios ainda maiores do ponto de vista institucional e do ponto de vista logístico para quem opera a MFM. A gente teve ontem na mesa da RIU, que eu mencionei há pouco, e eu fiquei chocado de descobrir que no Equador, com a crise, né, todas as rádios públicas foram tiradas do ar. Né? O governo aproveitou a pandemia e tirou as rádios públicas do ar de, enfim, segurança, financiamento, falta de recursos. Alegando isso, eles tiraram essas emissoras de operação. Então, assim, a gente tem uma institucionalidade frágil aqui no Brasil, mas ela podia ser ainda pior, né, em outros países. Desculpa interromper você, a sua conexão está super instável, está cortando para a gente. Aí o pessoal sugeriu se você não quer ficar no áudio, para ver se melhora. Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou botar no 4G. Oi? Eu vou parear no 4G. Tá. Que aí acho que fica mais estável. Tá bem. A gente espera enquanto você faz isso. Aí eu lembro, pessoal, para quem está assistindo, cortar as câmeras, só para diminuir a banda que a gente ocupa. Gente, desculpa, eu não consegui não olhar para o lado e dar esse sorriso, porque eu acabei de ganhar um chimarrão. Então, né? Eita, beleza, sucesso. Engraçado que para mim a rede está cheia aqui, mas eu vou botar no 4G, que aí dá mais estabilidade, porque no Wi-Fi realmente eu estou meio longe do roteador, pode dar uma oscilada. Beleza. Ontem nem oscilou, né? Foi até surpreendente. Ontem foi bem estável. Eu coloquei aqui, aproveitando enquanto o Marcelo conecta, eu coloquei aqui para todo mundo o link do dossiê Rádio Catástrofes. Lá, Cláudia, muito querido, como diz o Haurig, né, quem tem o seu chimarrão não quer guerra com ninguém.
Eu coloquei o link do dossiê Rádio Catástrofes, vou colocar o link geral também da Radiofonias, para quem quiser acessar, e depois eu vou colocar o link da apresentação da Rio de ontem, que o Marcelo citou, tá? Então, já está disponível em vídeo para quem não conseguiu acompanhar, e aí a gente consegue, vocês conseguem acessar. Nós tivemos depoimentos muito impactantes ontem, no meu ponto de vista, inclusive o do Marcelo, sobre a situação da pandemia nos países da América Latina, foi muito forte, assim. Marcelo, sua conexão agora está muito melhor. Muito melhor, Passo né? para você de novo. Tá, maravilha. Vamos daqui então. Enfim, estávamos falando então sobre os desafios de quem está operando em antena, né? Quem opera a AM/FM. Aí eu citei até o caso do Equador, né? Que tirou as rádios do ar. As nossas rádios aqui, universitárias no Brasil, estão no ar, até onde eu sei. Eu procurei ouvir os colegas em relação à situação das emissoras e tive vários retornos em relação a isso. A maioria das rádios está operando de forma automatizada, né, com programação fria, com programação que não é atualizada diariamente com o noticiário do país, do mundo, da cidade em que essas emissoras estão instaladas. Isso é muito ruim, né? Isso, do ponto de vista dos ouvintes, é muito ruim. Claro que algumas pessoas podem pensar, quero ouvir música, não quero saber de pandemia, quero só essa trilha sonora aqui da rádio que eu gosto, da minha rádio universitária. Isso é um papel importante, né? É interessante a gente ter essa oferta, mas a gente tem outras missões também, né? A gente tem o dever de informar a nossa audiência em relação a uma situação grave de saúde pública que o país está atravessando, algumas cidades mais do que outras, né? Então, a gente aqui no Rio de Janeiro, a situação é muito grave, né? Muito difícil, assim como em São Paulo, em Manaus, Fortaleza e outras capitais importantes que tiveram um índice de contágio muito alto e possivelmente ainda maior por causa da subnotificação, né? A gente tem uma estimativa aí dos pesquisadores de que a subnotificação da Covid-19 é da ordem de 10 para 1. Quer dizer, para cada caso registrado, a gente tem em torno de 10 outros casos que não foram detectados, até porque a gente não tem teste para todo mundo. O Brasil é um dos países que menos testa entre os países mais desenvolvidos. Então, eu elenquei alguns desafios que a gente tem aqui para quem está operando especificamente rádios universitárias em AM/FM, né, são desafios que antecedem a pandemia, são desafios apontados já na cartografia, mas que se radicalizam com o novo coronavírus, né? O primeiro desafio, creio, é manter as atividades sem recursos, diante de uma crise de financiamento brutal nas universidades, em que você tem hoje um sexto do orçamento nas instituições públicas em relação ao que se tinha para investimento e custeio em 2015, né, antes do impeachment da Dilma. Então, isso coloca um desafio terrível, né, de financiamento e exige das rádios universitárias criatividade e a busca de recursos alternativos. Muita gente não tem apoio cultural e acho que é um dever das rádios buscar esse apoio cultural junto ao setor privado, ao terceiro setor. Né? Apoio cultural é uma fonte de financiamento importante e legal, está prevista na legislação da radiodifusão educativa. Né? Um segundo desafio, e esse é um baita desafio, é obter reconhecimento da comunidade acadêmica. Né? A rádio precisa ser vista como um espaço de debate, de divulgação científica e tecnológica, inovação, um espaço de identificação, de representação cultural, tanto dos servidores quanto dos estudantes. Né? Parece simples, a gente fala isso, parece meio óbvio, né? Mas tem rádios que têm grande dificuldade de conseguir isso. Né? Não é simples você conseguir essa representatividade, essa capilaridade de audiência pela comunidade acadêmica. Né? E muitas vezes a rádio não é reconhecida como uma interlocutora. Né? E aí as pessoas vão falar com os meios de comunicação
de referência, né? Vai falar com a TV Globo, mas não vai falar com a rádio universitária, né? Isso é um problema crônico que a gente vê em alguns grandes centros urbanos, você ter esse tipo de tratamento diferenciado. A rádio universitária ninguém ouve mesmo, então eu não vou falar com eles, eu vou falar com a mídia de referência, né? Então, o desafio que a gente tem é obter esse reconhecimento da comunidade acadêmica, né? Um terceiro desafio é se comunicar com o público externo, a universidade, né, estabelecendo uma interlocução com a sociedade, quer dizer, falar para dentro é difícil, falar para fora talvez seja mais desafiador ainda. Né? A gente não tem, muitas vezes, clareza em relação ao nosso público-alvo. Algumas rádios têm dificuldade e ficam se equilibrando ali entre públicos muito diferentes, e aí acaba não atingindo nenhum deles. Né? Então, é muito desafiador no caso aqui do Rio de Janeiro. Por exemplo, você tem o campus do Fundão, da UFRJ, que é um campus gigante. A gente tem na universidade, a UFRJ é uma pequena cidade, diria até uma cidade de médio porte, né? Uma cidade que tem mais de 40 mil estudantes, com mais de 10 mil professores e técnicos, mais todo mundo que vive no entorno, que está envolvido com a universidade, está falando de 100 mil pessoas, mais ou menos. Tem as participações especiais aqui, meu gato adora subir no computador, se ele aparecer aqui na minha frente, não se espantem, né? Ele faz sempre uma participação especial. Então, assim, a gente está falando, a gente quer falar com a FRJ, ok, mas você vai falar com a FRJ, mas você vai falar também com a Maré, com a comunidade da Maré, que é a comunidade do entorno do campus, é uma comunidade carente, né? Você tem um complexo de favelas que tem mais de 100 mil habitantes, as pessoas falam entre 100 mil e 200 mil habitantes, é desafiador, né? A gente tem que ter clareza como a gente vai atingir públicos externos, que públicos externos a gente vai buscar atingir e como a gente vai tentar falar com eles, né? Gato, gato, vai derrubar o meu computador, sai daí, sacolejando aqui a minha bancada. Um quarto desafio é em relação à gestão, né? A gente, na cartografia, detectou várias formas de vinculação institucional das emissoras, né? Algumas são ligadas diretamente à reitoria. Os gatos estão fazendo MMA agora aqui. Eu tenho dois gatos aqui, eles adoram brincar de manhã, enfim, estão brincando aqui em cima do computador. Tudo bem. Então, assim, algumas emissoras têm vinculação institucional ligada à reitoria diretamente, outras são ligadas à assessoria de comunicação, outras ainda a unidades acadêmicas, né, ou a fundações. Então, você tem vários tipos de institucionalização das emissoras universitárias e cada uma traz problemas, né, desafios, vantagens e desvantagens. A meu ver, pelo que a gente percebeu, um modelo melhor, ideal, né? Ideal não existe, mas enfim, um modelo mais sensato, mais estruturado é o de institucionalização como núcleo, né? Como órgão suplementar, não apenas um órgão suplementar de prestação de serviços, como em alguns casos a gente tem, mas com atividade de ensino, pesquisa e extensão, né? Então, a rádio ser parte de um núcleo que é um órgão suplementar, que tem orçamento, que tem uma estrutura, que tem técnicos, que tem docente, que tem atividades de ensino, pesquisa e extensão, é importante até para o reconhecimento acadêmico, né, dessa rádio universitária. Né, é importante para a institucionalidade dela, para o reconhecimento dela na comunidade. Um quinto desafio, esse eu não vou nem me alongar, que é muito notório, é a da infraestrutura. Né? Há uma precariedade muito grande de equipamentos, muitas rádios operam com equipamentos antigos, dos anos 90, estúdios também antigos, instalações, computadores obsoletos, então essa é uma dificuldade geral, né? É um problema para a maioria. E o sexto e último desafio que eu vou listar aqui é o de equipe. Né? Então, nas rádios que tem, por exemplo, a gestão ligada a fundações,
Isso é muito comum, você tem um problema de instabilidade em relação à equipe de trabalho. Você tem uma equipe de terceirizados, e aí se a fundação para de receber dinheiro ou para de repassar o dinheiro, você tem que encolher. A gente teve o caso de uma rádio, de um colega do Nordeste, que relatou isso. Ele tinha uma equipe boa, tinha uma rádio com 20 pessoas trabalhando, a maioria absoluta era de terceirizados, e aí a fundação teve dificuldades, teve problemas, e hoje ele trabalha com uma equipe de 6 pessoas, né? Além de voluntários, bolsistas. Então, quando você bota uma FM no ar com 6 pessoas, você tem uma clara dificuldade para fazer as atividades mínimas, né? Para apresentar um programa, para produzir um noticiário. Você vai depender de bolsistas ou de voluntários, e isso tende a tornar a sua produção sazonal, né? Então, esses são desafios que a gente tem comuns anteriores à pandemia, mas que se radicalizam com o coronavírus, né? Esses problemas todos estão sendo vividos de maneiras diferentes pelas emissoras. Algumas emissoras estão conseguindo manter noticiário diário, fazer entradas ao vivo, mesmo com as pessoas trabalhando de casa. Outras simplesmente fecharam as portas e pararam de transmitir, né? Web rádio, né? Isso aconteceu, né? E eu não tive resposta de todas, mas é possível que tenha acontecido também com alguma das FMs que a gente tem hoje em operação no país, né? A gente tem claramente questões legais, né? Um colega relatou que só tem a operação toda automatizada e só está acontecendo de um técnico ir à rádio em rodízio por dia às 7 horas para entrar com a Voz do Brasil, e é a única atividade que eles fazem, né, diariamente durante a pandemia. O resto está tudo sendo produção de conteúdo frio, né, que já estava em produção e que está sendo reprisado, está sendo veiculado. Então, assim, o rádio sofre esse desafio, a gente não tem dados ainda sobre isso, a gente... Estou falando dados, inclusive, de mercado, tá? A gente não tem informações sobre como está a audiência de rádio no Brasil. O que a gente tem sabido de alguns dados referentes ao exterior é que a audiência de rádio caiu em vários países em função do isolamento social. As pessoas estão se deslocando menos, né, e com isso tendem a não ouvir rádio, por exemplo, no transporte público. Por outro lado, a gente tem informações que podcasts estão crescendo, né, que as pessoas estão ouvindo mais coisas sob demanda no tempo da sua preferência, né, na temporalidade que desejar. Então a gente tem um movimento contraditório aí que a gente tem que entender ainda melhor. Não está claro como é que vai evoluir isso em termos de estatística, mas o que a gente está percebendo é que existe um grande movimento da audiência, né? A audiência está isolada, está parada, está confinada, mas existe um movimento em termos de hábitos de consumo. As pessoas estão mudando seus hábitos de consumo devido à quarentena. E isso vai ter que ser estudado ainda por nós todos, né? Então, o que a gente está vendo nesse cenário é também resultado do novo contexto do rádio, que é a segunda parte da minha fala, que é o contexto do rádio expandido, né? Eu trabalhei com esse conceito no meu livro Rádio e Mídias Sociais, que eu lancei em 2016, e nele eu trabalho com a ideia de que o rádio hoje não está mais só em antena, não está mais só em AM e FM, ele transborda para outras plataformas e dispositivos, como a televisão por assinatura, mídias sociais, serviços de streaming, celular, assistentes de voz, né? Então o rádio está nesse contexto expandido e você passa a ter uma série de outras demandas. Não adianta mais você só transmitir em antena, né? Você tem que ser um mobilizador de audiência, você tem que estar presente nas mídias sociais. A rádio, os apresentadores, os programas têm que ter perfis no Facebook, no Instagram, no Twitter, canal no YouTube, né? Você tem que ter os podcasts da rádio disponíveis no Spotify, no Deezer, na Apple Podcasts, no Google Podcasts, na Alexa, né? O assistente de voz da Amazon, né?
Todo mundo conhece os assistentes de voz, os smart speakers. Pode botar no chat aí, não precisa. Para quem não está familiarizado, a Amazon lançou há coisa de 4 anos a Alexa, né, como um grande assistente de voz, de um alto-falante inteligente que recebe os pedidos por voz e coloca dá as informações para o usuário. Quer dizer, pode ser uma notícia, pode tocar a rádio em streaming, pode ser uma piada, pode tirar uma dúvida, dizer a temperatura, como é que está o trânsito. Pode, inclusive, nos Estados Unidos, é muito comum, as pessoas estão fazendo isso, automatizar a casa. Então, você tem, por exemplo, a Alexa comandando eletrodomésticos, comandando o eletrostato, comandando a temperatura que você vai botar no ambiente, luzes, né? Timers de geladeira, de fogão, de eletrodomésticos diversos. Então, você tem um novo ambiente que passa por voz, né? E o rádio deveria estar surfando nessa onda, deveria estar se capacitando, se qualificando para oferecer conteúdo em todos esses novos ambientes. Não necessariamente ele está, né? Em alguns casos a gente vê que não. Em alguns casos você vê que não tem essa perspectiva. Por exemplo, o apresentador do programa, ele coloca ali o seu conteúdo no Facebook, divulga o link ali para a reportagem, divulga o link ali para o ao vivo e acabou. Muitas vezes ele nem responde o ouvinte ali na plataforma. Então você tem um desafio muito grande do ponto de vista da apropriação dessas novas tecnologias pelo pessoal de rádio, seja radialista, seja jornalista, né, seja técnico. Você tem uma dificuldade muito evidente. Eu mesmo passei por isso, a gente está experimentando coisas na Rádio FRJ, que é a emissora que eu dirijo, e gatos, treta de gatos aqui do meu lado, fazendo bagunça. E aí o que acontece? A gente cadastrou essa semana a rádio UFRJ na Alexa. Então eu coloquei lá na rádio os podcasts da Rádio UFRJ, do jornalismo da Rádio UFRJ, todas as notícias que a gente tem hoje na Rádio UFRJ, você fala com a Alexa em português, Alexa, toca notícias Rádio UFRJ, e ela vai te tocar o último podcast que a gente produziu. Isso me exigiu algum grande conhecimento? Não. Na verdade, eu, pessoalmente, Marcelo, fui lá e criei uma skill para Alexa, que é uma habilidade para Alexa que no assistente de voz trabalha com skills. Quer dizer, você cria uma habilidade, né? Você cria um flash, né? A partir de um áudio que existe, que você já colocou na internet, e a partir daí você tem esse conteúdo disponível no assistente de voz. Você vai ver meia hora para cadastrar e receber aprovação, né? Fui seguindo ali o passo a passo, janela por janela, o endereço é esse, é conteúdo próprio, impróprio, qual é a idade, qual é o público-alvo, fui lá clicando nas janelas, clicando em eu aceito, eu concordo, como diz uma amiga, a gente consegue muita coisa na vida clicando nessas janelas, né? Eu aceito, eu concordo. E no final, em meia hora, estava pronto lá a skill da Rádio FRJ. Então, assim, é um novo contexto que a gente está vivendo, né? Eu sou jornalista de formação, eu não sou programador, mas eu fui lá e criei uma skill da Alexa para que a Rádio FRJ tenha seus podcasts disponíveis na plataforma. Precisei código para isso? Precisei saber programar? Não. Eu fui seguindo passo a passo das plataformas que são cada vez mais intuitivas. E até por isso você tem uma plataformização da vida cotidiana que torna esses ambientes inescapáveis. A gente precisa deles, a gente está cada vez mais mergulhado nesse novo ecossistema midiático, né? E nesse sentido o rádio tem uma oportunidade inédita, né? Porque não é só uma questão de oferta, é também uma questão de fomento à demanda, né?
você tem a possibilidade de criar demanda pelos produtos da rádio. A gente teve essa experiência agora durante a pandemia. A Rádio FRJ é uma emissora nova, começou a transmitir pela web no ano passado, a gente espera estar em FM no ano que vem. E a gente começou em outubro e estava indo devagar, né? A gente estava fazendo uma produção de divulgação científica e tecnológica, uma perspectiva de que a gente não podia competir com as rádios comerciais, que não fazia sentido fazer noticiário quente, né? Mas aí veio a pandemia, e aí a gente tinha que fazer alguma coisa, a gente não podia ir para casa, ficar em home office e não ajudar no enfrentamento da pandemia. E a gente começou a produzir conteúdo voltado para o coronavírus, voltado para o enfrentamento do coronavírus, conteúdo de serviços, análises econômicas, políticas, discussão de comportamento, né? E esse conteúdo teve uma grande aceitação. Foi muito interessante porque a gente não tinha uma audiência expressiva na web, né? Se você olhar as estatísticas, mas de repente a gente estava disponível em várias plataformas. A gente fez uma opção pelo Spreaker, né? Que é uma plataforma agregadora, é um agregador de conteúdos que permite a distribuição para outras plataformas. O Spreaker é usado, por exemplo, pelo Projeto Humanos, né, que é um podcast muito importante no Brasil, com milhões de downloads. E a gente fez um perfil da Rádio FRJ no Spreaker e ligou o site da rádio ao Spreaker. E a partir dali a gente distribui para as plataformas. O que aconteceu? Em pouco mais de 2 meses a gente teve 30 mil downloads dos podcasts da rádio. Uma rádio que não tinha uma audiência regular, era uma rádio até meio desconhecida ainda na comunidade, e de repente a gente fez um trabalho de mídias sociais, de compartilhamento, de distribuição desse conteúdo, de mobilização de audiência, para sensibilizar a audiência da importância do trabalho que a gente estava fazendo, e a gente chegou a um resultado que eu considero expressivo, 30 mil downloads em 2 meses e pouco. É um resultado que nos surpreendeu, a gente não tinha ideia de que ia chegar a isso, né? Qual o desafio que a gente tem principal nesse contexto hoje de rádio expandido? É construir um relacionamento com a audiência, né? É não apenas usar as plataformas para distribuir o conteúdo, né? Aproveitando que você tem a possibilidade de romper com a fugacidade, né, da linguagem radiofônica tradicional, distribuir aquele conteúdo sob demanda para as pessoas ouvirem no seu próprio tempo e onde quiserem, mas eu acho que é maior o desafio do que isso. Eu acho que o desafio principal é inverter a agenda, né? É estimular uma participação efetiva dos ouvintes na construção da pauta da emissora, né? No que deveria ser abordado nas reportagens, nos programas de debate, né? Então, acho que esse é um grande desafio que a gente tem no contexto do rádio expandido, permitir que a audiência se identifique com a rádio, veja nela um espaço de trocas, de representação, de afirmação de uma identidade, né, de um ouvinte específico, de uma rádio universitária, né, que é uma identidade diferente daquela da mídia de referência, né? Até porque a gente tem interesses muito diferentes da mídia privada, a gente está voltado para uma comunicação educativa, inclusiva, democrática, diversa e plural, né? A gente não pode se desconectar desses valores numa rádio universitária. São princípios elementares da comunicação educativa que a gente precisa estar sempre observando. Então, acho que esse é o grande desafio que a gente tem no contexto do rádio expandido, que veio a se somar aos outros que eu já tinha mencionado anteriormente, como resultado da cartografia das rádios universitárias no Brasil que a gente está fazendo, Exame. E, enfim, são algumas observações, algumas considerações iniciais para a gente poder, a partir daí, conversar, debater, discutir alguns temas relacionados a esses desafios. Eu acho que eu já falei demais. Devolvo aqui a bola para a nossa anfitriã, Débora Lopes. Estão todos vivos aí? Sim, estamos aqui. Não matei vocês de tédio, não? Não, foi ótimo.
eu não vou abrir o meu vídeo só para você parecer que você não está falando com ninguém, entendeu? Não, na verdade é para não carregar a banda. Nós temos alguns comentários, Marcelo, que eu acho que dialogam um pouco com o que você falou, em relação às estratégias das rádios universitárias nesse período de pandemia. A Cláudia Quadros disse que a UniFM da UFPR fez uma parceria com a Agência Escola de Comunicação da universidade, e agora na pandemia eles têm feito boletins para responder às dúvidas das pessoas. Você está desligado. Você está mutado. Agora desmutei. Cliquei, mas não funcionou. Acho ótimo. Acho que prestação de serviço é fundamental. A gente tem alguns caminhos, né, para trilhar. Eu acho que assim, no Rio de Janeiro, é claro que eu tenho um tipo de ouvinte dentro da FRJ, que é um ouvinte com uma alta qualificação, que é estudante universitário, que é pós-graduando, que é professor. Às vezes é um técnico com pós-graduação, porque você tem uma qualificação hoje muito grande do corpo técnico da universidade, um estímulo, né, à capacitação. Então, eu tenho que nivelar por cima. Então, a gente presta serviço, sim, mas a gente está discutindo grandes temas. A gente está falando de questões, muitas vezes, de fundo, fake news, né, media literacy. A gente está trabalhando com questões de fundo que muitas vezes não tem o espaço devido na mídia de referência. Mas acho que em outras comunidades, prestação de serviços é uma porta de entrada poderosíssima para você sensibilizar uma determinada audiência. E olha, a experiência que a gente teve com os podcasts foi muito rica do ponto de vista da questão da prestação de serviço também. A gente teve, tudo, claro, depende de como você vai produzir o conteúdo e como você vai distribuir ele. Então, assim, fazer um bom título para as plataformas, saber taguear, saber atribuir as tags, né, a classificação daquele conteúdo com palavras-chave que sejam representativas é fundamental, né? A gente teve algumas das nossas reportagens com 4, 5 mil downloads. Por exemplo, como enfrentar a pandemia, né, como, logo nos primeiros dias, né, como se prevenir contra a pandemia. Matéria de serviço, claro, as pessoas fazem um Google sobre isso e vão parar na reportagem, sem nunca ter ouvido falar da rádio, né? Então, às vezes, a gente tem que se alimentar também desse tipo de público que vem parar nas nossas plataformas de forma, muitas vezes, imprevisível, né? Porque ela está fazendo uma busca sobre um determinado tema e chega lá porque a gente fez o trabalho de SEO, né? de Search Engine Optimization, né? Quer dizer, a gente fez o trabalho de otimizar as ferramentas de busca para que aquele conteúdo tenha uma visibilidade maior nas pesquisas dos motores de busca, né? Então, isso é fundamental para a gente ter esse trabalho e a gente está buscando fazer cada vez mais isso. A Cláudia comentou ali agora que o público da UniFM é semelhante, mas foi uma forma que eles encontraram para sair da bolha, né? Eu acho que tem muito a ver com isso que você estava falando, que a gente pode buscar tanto essas estratégias de se associar a outros espaços dentro da universidade que têm um objetivo semelhante, uma identidade editorial semelhante, mas que nos permitem ampliar o nosso público. E também a gente tem que conhecer e investir nas estratégias de SEO. Eu acho que talvez essa seja uma das grandes lacunas do rádio nas plataformas digitais. Não sei se você concorda. Concordo, plenamente. Eu acho que a gente está tendo esse desafio de aprender fazendo na Rádio FRJ, porque a gente não tem cursos de né, SEO, tem gente que oferece isso. Mas quem pode fazer é importante. Na verdade, até já passou um pouco a moda, né? Há uns 4 anos, a gente teve uma febre, inclusive, de contratação dos nossos alunos, né? Os graduandos, graduados de jornalismo, de comunicação em geral, sendo contratados pelas empresas para SEO, porque as empresas queriam fazer otimização de buscas, né? Então, você tem essa tendência. Isso fica cada vez mais estratégico, né? Mas assim, o conteúdo é rei, o conteúdo tem que ser predominante, você tem que ter um investimento
na produção de um conteúdo relevante, qualificado, né, estruturado para um determinado público-alvo, mas são duas faces da moeda. Você também não pode descuidar da circulação hoje desse conteúdo. Botar um conteúdo em antena e esquecer dele é fatal hoje para o rádio. Rádio hoje tem que estar nas plataformas, você tem que ter essa distribuição feita de forma efetiva, né? Quanto mais plataformas você puder estar, melhor, né? E isso depende, é claro, de uma série de procedimentos que você vai ter que construir com a equipe, no sentido de alimentar aquele conteúdo. Não é só botar ele lá, é botar as tags, é botar, né, são as palavras-chave que permitem identificar aquele conteúdo numa busca, né, é fazer bons títulos. Títulos fracos não vão ajudar, títulos que sejam assertivos, né, que muitas vezes estão ligados a buscas. O Nexo Jornal, que faz, aliás, um bom podcast informativo também, é mestre em fazer isso. Eu recomendo, principalmente para os alunos de graduação, o pessoal que está começando, dar uma olhadinha, porque eles são mestres em fazer bons títulos para as plataformas, porque eles se confundem com buscas, né, no Google, por exemplo, e você ganha uma visibilidade grande se a pessoa está buscando uma coisa mais ou menos naquela lógica. Tipo assim, como lidar com a situação de saúde mental na pandemia, sei lá, por exemplo. Como enfrentar o confinamento com crianças. E aí você tem uma busca que vai ser muito efetiva, que vai gerar um tráfego direto naquele determinado conteúdo. Isso é muito útil, muito rico. Mas, claro, estou falando de estratégias de fisgar novos ouvintes. A gente não pode perder de vista que a gente está construindo no rádio universitário um espaço, né, de intercâmbio, de representação, né, de trocas. Então é importante que você tenha uma audiência orgânica, né, que as pessoas descubram a rádio e fiquem, né? Então não é só caçar clique, né? É buscar mais cliques de ouvintes novos, ok, mas é também fidelizar, é buscar construir uma relação com os ouvintes que já apareceram lá na rádio em algum momento, no site da rádio, nos podcasts da rádio, e que precisam ter um estímulo para ir lá regularmente. Marcelo, desculpa, eu vou pedir licença para o pessoal, tem alguns comentários ali que dizem respeito à forma de produção que as rádios estão fazendo, mas eu teria uma questão sobre o conteúdo, né, que você citou agora de uma maneira mostrando uma relevância do conteúdo quando a gente faz rádio universitária. E aí eu lembrei de quando você falou do multiplataforma, tá? E eu te pergunto o seguinte, em termos de rotina, no contexto das emissoras universitárias, dos seus desafios de infraestrutura e pessoal, como lidar, sim, segredo de Tostines, tá? Como lidar com a demanda pelo multiplataforma, pela construção de uma narrativa que não seja só replicada, mas que seja complementar, que seja dialogal, tanto num diálogo com a audiência, quanto num diálogo entre plataformas, e que mantenha uma unidade identitária. E aí, se você responder isso, você ganha $1 milhão, né? Pois é, essa é a pergunta de $1 bilhão, né? Se eu respondesse isso em 3 frases, eu era o consultor mais bem pago do mercado americano, por exemplo, né? Mas, brincadeiras à parte, a gente tem um desafio quando a gente pensa multiplataforma, porque é muito óbvio que a gente está falando no campo do rádio, né? Então, temos a Ivana Fechini aqui que está participando, eu vi o nome dela passando ali. Ivana Fechini é a grande pesquisadora que a gente tem no Brasil de transmediação. E ela fala de um conceito muito interessante, que é a ideia de narrativa mãe. Se a gente não perder isso de vista, a gente vai bem na foto. O que ela quer dizer com narrativa mãe? Quer dizer que você tem um processo de transmediação que envolve você estar em várias plataformas com diferentes caminhos narrativos, às vezes, sobre um mesmo conteúdo, né? Então você tem uma reportagem que pode ter um vídeo associado, que pode ter um infográfico, que pode ter um texto de apoio. Tudo isso é possível, né?
mas a gente não pode perder de vista que a gente tem uma narrativa mãe. E a narrativa mãe, ela é uma narrativa que conduz, que é a principal, que é aquele fio condutor. No caso do rádio, necessariamente vai ser o áudio. Então, assim, essa narrativa vai ter que prescindir de todos os outros elementos. A gente não pode ter uma narrativa que fica jogando o ouvinte para fora do rádio o tempo todo. A gente tem que ter uma narrativa coerente, com início, meio e fim, que envolva, né, que traga uma imersividade naquele conteúdo e que possa ser complementada depois por outros conteúdos, seja em vídeo, seja em texto, seja em conteúdo gráfico, né? O grafismo está em toda parte, né? Porque a própria interação com o rádio hoje nas plataformas depende das interfaces gráficas, né? Mas você tem essa possibilidade de construir narrativas num processo de transmediação, mas sem perder de vista a transmediação. Eu lembro sempre de um exemplo de uma rádio popular que acabou aqui no Rio, que era do Sistema Globo de Rádio, né? Que era a Beat 98, uma rádio de funk, e eles tinham uma estrutura fantástica. O estúdio deles era maravilhoso, tinha 4 webcams, e o operador de áudio tinha que ficar operando as webcams, fazendo plano contra plano. Quando eles recebiam convidados, o que acontecia? Eles esqueciam que estavam fazendo rádio. Eles botavam coisas no ar, tipo assim, olha só como ela dança até o chão. Entendeu? A funkeira vinha dançando até o chão e só quem estava vendo pela webcam podia acompanhar aquilo. Qual o sentido disso num país como o nosso, que as pessoas têm conexão precária à internet, muita gente não tem banda larga, só tem acesso à internet móvel? As pessoas não vão conseguir saber o que ele está falando. Ele está falando uma coisa para 1/100º dos ouvintes. Eu acho que nesse caso é um erro, né, pensar multiplataforma dessa maneira. Acho que a gente tem que pensar multiplataforma sim, né? É importante a gente ter essa perspectiva de que hoje, no novo ecossistema midiático, a própria Débora caiu agora, né? Oi, Ivana, né? Tenho aprendido com você, prefiro a expressão, perdi aqui. Eu não vou nem me arriscar a ler o chat, porque senão eu vou me perder aqui no raciocínio. Mas estou à disposição aqui, obrigado pelo carinho. Então, assim, a gente tem que ter essa perspectiva de que a gente está fazendo rádio, né, antes de mais nada. E o rádio é base sonora. Então, o rádio expandido pode ter imagem? Pode. Mas o rádio tem que prescindir da imagem. Você não precisa da imagem para entender o conteúdo, né? Se você precisa de imagem para entender o conteúdo, já não é rádio, já é televisão, é outra coisa. A gente pode entrar numa discussão longa aqui sobre o que é, o que não é, qual o limite. Se tem mesa de corte, já deixa de ser rádio, vira vídeo, vira televisão, via internet. Ok, a gente pode ter essa discussão, mas acho que, do ponto de vista operacional, né, o que eu tenho trabalhado conceitualmente é isso, que você tem elementos sonoros no rádio e tem elementos parasonoros, que são elementos de apoio, né? Você pode ter imagens na webcam, você pode ter a capa do disco aparecendo no player, por exemplo, da rádio via web, você pode ter vários elementos de apoio, mas eles são elementos de apoio, não são elementos centrais à compreensão da mensagem radiofônica. Não sei se a Débora voltou, acho que ainda não. Voltei. Voltou? Obrigada, gente. Eu, inclusive, achei que era você que tinha caído, mas não era eu. Era você. E eu fui esticando aqui, eu fui esticando ao vivo para dar tempo de você voltar, né? Aquela coisa de rádio ao vivo. Vantagem das pessoas de rádio, olha só. Tem um comentário da Paula Reis Melo, que ela fala o seguinte: toda a produção da Rádio Universitária Paulo Freire da UFPE está voltada para a pandemia. Fizemos uma parceria com comunidades para produzir spots populares para rodar na bike, deve ser outra coisa, né? Com orientações de saúde. Os conteúdos estão na aba Manda no Zap para qualquer pessoa baixar e circular os spots. Aí ela diz que também estão trabalhando com rádios comunitárias, né? Então, acho que é uma experiência interessante. O João Alves, ele tinha pedido para você falar um pouco sobre o Spreaker.
uma outra curiosidade também, por que vocês escolheram o Spreaker como ponto de saída em detrimento dos demais agregadores? Agora talvez Marcelo... Ah, não. Você está mutado. Fui receber o gato que estava Isso. arranhando a minha porta aqui, me perturbando, juiz. Ah, bom, vai lá. Gato, né? Que nem aquela coisa do Brexit, né? A Inglaterra quer sair ou não quer sair da União Europeia? Abre a porta, ele quer entrar, você fecha a porta, ele quer sair, é um inferno. Mas o Spreaker, respondendo de trás para frente, o João, né? A gente tinha algumas opções de agregadores. A gente foi estudar quais eram as opções e o fato do Spreaker ser usado pelo Projeto Humanos, né, e ter sido muito eficiente na distribuição para outras plataformas pesou na escolha. No Spreaker, a gente consegue distribuir para 8 outros serviços de streaming, né? Você consegue mandar para o Spotify, para o Deezer, para Google, para Apple, Castbox, iHeartRadio, que é muito forte nos Estados Unidos. O que mais? Estou esquecendo 2 aí. Tem mais 2 lá, Podchaser e mais um que eu não estou lembrando agora de cabeça. Poderíamos optar por outros. Tem Anchor, tem Mixcloud, né? Tem outras plataformas, tem o Spotify. O Spotify foi horrível. A gente testou o Spotify, fizemos um início, né, da rádio usando o Spotify. E o Spotify é muito para músico, né? Então não deu muito certo. Desculpa, o SoundCloud, né? Eu estou falando de Spotify, falei Spotify pensando no SoundCloud. O SoundCloud é uma plataforma originalmente feita para músicos, então não é tão boa para podcasting, entendeu? Acho que assim foi uma opção que a gente fez e acabou sendo feliz. A gente está feliz com o resultado. Mas tem outras possíveis. Você pode também botar em outros agregadores e desses agregadores distribuir para outras plataformas de streaming. Importante é você ver essa questão da espalhabilidade dos conteúdos. Né? Uma palavra esquisita, né? Mas que é um conceito lá trabalhado pelo Jenkins, né? Pelo Green Ford, né? No livro da Cultura da Conexão, traduzido como Cultura da Conexão aqui no Brasil. E que eu acho que é importante a gente ter em mente, que essa espalhabilidade dos conteúdos hoje é fundamental para as nossas emissoras. E a questão da Paula em relação à parceria com rádios comunitárias, eu acho que é fundamental, né? E tudo depende de como você está buscando, assim, que público-alvo você está buscando. A gente fez uma opção que algumas pessoas aqui no Rio podem considerar meio elitista, mas assim, a gente tinha o desafio de se equilibrar entre a UFRJ, né, a comunidade acadêmica da UFRJ, que é uma comunidade altamente qualificada, que você tem um público, uma tradição sociocultural já estabelecida, você tem uma série de pessoas com alta titulação ouvindo a rádio, e o público em geral, né, muitas vezes sem acesso à informação de modo geral. A gente tem que fazer um balanço, um equilíbrio entre esses públicos. A gente optou por focar público jovem, né? E ok, queremos falar com as comunidades pobres, queremos, mas a gente quer falar com um determinado público delas, a gente quer falar com um público jovem que está estudando, que pensa que a educação é o futuro, é uma alternativa para você subir na vida, né? E que eventualmente vai estudar na universidade, ou vai fazer o Enem e vai para outra universidade. A gente quer falar com esse público, né? Então, nesse sentido, a gente nem fez ainda parceria com rádios comunitárias. Embora a gente esteja veiculando aqui, é bom destacar, campanhas, spots de utilidade pública desenvolvidos pelo Criar Brasil. O Criar Brasil é a ONG que administra o RádioTube, um portal, quem não conhece, é muito importante conhecer. O site é meio feinho, tá? Eles têm uns problemas de TI, mas é um portal muito importante para as rádios comunitárias no Brasil. Né? Hoje se tornou um espaço privilegiado para a circulação de conteúdos das rádios comunitárias, e as rádios comunitárias vão lá baixar os seus conteúdos, baixar conteúdos de outros produtores para poder veicular nas suas programações. Criar Brasil criou uma série de spots de atividade pública muito bons, muito bem feitos, e a gente está veiculando alguns deles que a gente achou que tinha a ver
com o perfil da nossa audiência, né? Queria bater nessa tecla que o RádioTube é importante para rádios comunitárias, mas também para rádios universitárias. A Rádio da Federal de Santa Maria, por exemplo, tem uma tradição de postar os seus conteúdos lá, para distribuir para outras rádios parceiras, e outras rádios universitárias também têm feito isso nos últimos anos. A gente ainda não criou o nosso perfil da Rádio FRJ lá, mas isso vai ser feito nas próximas semanas. A gente está enfrentando uma confusão de cada vez. Pandemia, afinal, né? A Paula Reis Melo, ela explicou, como diz ela aqui, melhorando a minha explicação. As comunidades usam as bicicletas com frequência para divulgar informações. E a Rádio Universitária Paulo Freire está passando os spots de saúde nas bikes que circulam. Muito legal. Sensacional. Nós temos também um comentário da Ivana Fechini, que ela falou o seguinte: obrigada, Marcelo, tenho aprendido com você. Prefiro a expressão texto de referência, a partir do qual são pensados os conteúdos complementares e ou associados, bem como as ações de retroalimentação e remissividade dos conteúdos. Sigo aprendendo. Eu que inventei essa história de narrativa mãe lá na Compós, né, Ivana? Desculpa aí, eu fico citando você falando de narrativa mãe, porque isso apareceu no debate da gente na Compós lá, e eu acabo repetindo isso, mas tem toda a razão. A expressão que você usa nos artigos é texto de referência. Nós temos uma questão do Lua Chagas. Ele pergunta, professor, talvez tenha perdido se isso já foi considerado, mas não precisa repetir caso já tenha falado. Como está a relação com as fontes na UFRJ? Há uma necessidade, uma acessibilidade por parte dos pesquisadores e uma compreensão dessa necessidade da comunicação pelo meio do áudio? Obrigado pela pergunta, Luan. Essa pergunta é importantíssima, porque tem a ver com aquilo que a gente falou lá no início, da relação que a rádio tem que estabelecer com a comunidade acadêmica, né? Então, se você é reconhecido como um interlocutor, né, relevante, significativo, isso torna mais fácil o acesso às fontes de informação. E isso é particularmente desafiador, quer dizer, no interior é mais fácil, porque muitas vezes você não tem uma mídia profissional tão estabelecida, né? Mas no Rio de Janeiro é mais difícil, assim como São Paulo, Belo Horizonte, algumas grandes capitais, porque as fontes da universidade geralmente têm uma ligação direta com jornalistas de prestígio na mídia de referência. Então, às vezes, a fonte da universidade vai falar com uma mídia de referência antes de falar com a rádio universitária. E isso é um desafio para a gente. A gente está fazendo um trabalho de formiguinha e, nesse sentido, a Rádio FRJ ela é parte de um núcleo, que é um órgão suplementar, que opera de forma independente, ligada ao Fórum de Ciência e Cultura. Então, a gente não está vinculado à reitoria, não está vinculado à assessoria de comunicação. E isso coloca um desafio adicional para a gente, né? Que a gente tem, às vezes, que buscar as fontes sem ter um caderninho tão estabelecido, né? Um ceboso, como a gente dizia antigamente em redação, né? Que era aquele livro que todo mundo manuseava com o telefone das fontes, né? O ceboso da rádio é um ceboso, né, virtual, que está no computador e é pequeno ainda, né? Então, a gente está construindo essa relação com as fontes e a gente está dependendo muitas vezes, inclusive, da parceria com a assessoria de comunicação. A Coordenadoria de Comunicação Social da FRJ está sendo uma parceira muito boa da gente nesse sentido. A gente está produzindo algumas coisas para eles e eles para a gente, né? Então, embora a gente tenha estruturas separadas, a gente está operando num momento de grande afinidade. Até porque a gente já estava em contato, né, em função das comemorações dos 100 anos da UFRJ. Né? A UFRJ está fazendo esse ano 100 anos de existência, né, embora algumas unidades tenham mais de 200 anos, é o caso do Museu Nacional, né? Mas essa comemoração dos 100 anos da antiga Universidade do Brasil, que virou a UFRJ, já tinha aproximado a rádio da Cordicom, né, a Coordenadoria de Comunicação Social, ligada à reitoria, e a gente está conseguindo um acesso melhor às fontes até em função disso. Eles compartilham nossos conteúdos, a gente compartilha o conteúdo deles, então isso é fundamental para que você tenha essa parceria e esse acesso às fontes de informação dentro da universidade. Muitas vezes são refratárias, né, não estão
acostumadas a falar com a própria mídia universitária, tendem a falar mais com a mídia privada, né, de referência. Eu acho que tem um outro desafio aí, que é a questão do tamanho da universidade, né? Aqui na UFOP, que é muito menor do que a UFRJ, a gente já tinha um certo desafio de descobrir o que os pesquisadores estavam fazendo, conseguir saber o que era notícia, tanto na rádio quanto na assessoria de comunicação. Imagino que o caso do UFRJ, o caso como o Mauro Celso Feitosa Maia falou, da UFPA, que ele diz aqui, a UFPA é a IFES com o maior volume de estudantes entre as 63 instituições existentes no país, conforme a divulgação da Andifes e do Fonaprace, em junho do ano passado, com estudantes de graduação presencial ativos de 51.191 alunos. Então, o desafio, quando você pensa numa comunidade acadêmica dessa monta, é muito grande. E aí eu somo o que o Tiago Crepaldi fala, mais do que nunca, é preciso que as rádios unam esforços, né? Com assessoria de comunicação, diretoria de comunicação, fundações, rádios universitárias. Eu ousaria ir além também, pensar nas emissoras de TV universitárias, juntar todo o aparato de comunicação da instituição. Sim, com certeza. Estou totalmente de acordo. Acho que isso é fundamental. E você vai construindo isso também através de algumas ações. Quando a gente foi criar a rádio UFRJ, e desculpa se eu estou falando muito de rádio UFRJ, porque eu estou dirigindo hoje a rádio UFRJ desde do meados do ano passado, e eu estou mergulhado nessa construção. E isso está sendo muito interessante porque eu tenho o pensar rádio, né, e estou agora mergulhado no fazer rádio, tentando articular com esse pensamento, né? Mas o que a gente fez? A gente fez uma série de eventos em todos os centros setoriais da universidade para apresentar a rádio. Alguns foram fiascos, as pessoas não iam, não queriam saber, não queriam ouvir a gente sobre o que era a rádio. Mas aí a rádio entra no ar e começa a trabalhar e integra a força-tarefa de combate à pandemia e ela ganha uma institucionalidade, ela ganha uma existência na cabeça das pessoas que ela não tem quando ela está no plano das ideias, né? A gente está no segundo passo agora, que é buscar capilaridade em termos de conteúdo, estimulando as pessoas. A gente fez uma chamada pública de conteúdo, inspirada pela UFPE, pela UFSCar, por outras universidades que fazem chamadas públicas de conteúdo regularmente, né? E a gente fez uma chamada pública para que as pessoas produzam conteúdo para a rádio. Então, isso deu uma movimentada muito interessante. A gente está com. Atualmente, está aberta a chamada, porque com a pandemia a gente teve que suspender o calendário, a gente vai retomar, mas a gente está com mais de 15 propostas de programas, com pilotos gravados e tudo, das mais diversas áreas da universidade, né? De saúde, de tecnologia, de ciências sociais, humanas, por aí vai. Então, acho que isso é uma forma também de você mobilizar. A gente espera trabalhar nos próximos meses como uma rede dentro da universidade, né? Com interlocutores que vão, né, trazer conteúdo, trazer coisas para dentro da rádio, inclusive o pessoal das próprias estruturas de comunicação dos centros setoriais, que tem isso na FRJ. A FRJ é o mundo, né? Então eu descobri que tem um grupo de WhatsApp dos comunicadores sociais dos centros setoriais da FRJ, que tem 20 pessoas trabalhando. Eu tenho 20 pessoas hoje fazendo assessoria de comunicação em centros setoriais diversos dentro da universidade. Olha só que maluco. Isso além da assessoria de comunicação vinculada à reitoria. Então, se a gente conseguir estabelecer um diálogo com esses comunicadores, a gente vai ter uma participação muito interessante, muito efetiva, e vai se tornar não no ponto de vista tecnológico, que eu falo dos agregadores como o Spreaker, mas assim, eu tenho falado isso internamente nas reuniões, né? Que a rádio tem que ser um agregador de conteúdo para a universidade, né? As coisas têm que chegar para a rádio para a gente fazer circular, colocar em evidência, dar visibilidade, né, e ter esse espaço de circulação.
formação com assessorias nos centros, nas unidades, ela pode ser ótima e ela pode ser péssima, né? Se você conseguir estabelecer um diálogo, é lindo, porque você consegue efetivamente descobrir tudo o que está acontecendo na universidade. Se não existe o diálogo, você não consegue construir uma identidade para a instituição em relação à comunicação. Então, é muito importante saber, né? Nós temos... Isso é desafiador, mas acho que a tendência é alguns vão ter mais visibilidade do que outros. E por que isso acontece? Porque alguns estão fazendo chegar a informação, né? A gente não vai ter perna também para ficar caçando as fontes, as informações em cada centro setorial de uma universidade que tem 40 mil estudantes e mais de 10 mil servidores. Então, vai ser muito complicado de você caçar essas informações. A gente pode descobrir coisas, né? E a gente descobre coisas. A gente às vezes, olha, defender uma tese legal, não sei aonde, olha só o título, vamos procurar esse pesquisador, vamos ouvir, vamos fazer uma matéria sobre isso. Mas muitas vezes isso vai ter que vir realmente através de um fluxo de informação que passa pelas assessorias, né? Mas está sendo bem interessante. A gente teve várias propostas de comunicadores dos centros setoriais e acho que isso vai funcionar bem. E é importante que isso pode ser uma estrutura que inspire outras experiências. A gente acha que é uma forma possível de trabalhar. A gente sabe que tem limitações, né? Por exemplo, vou dizer, minha equipe, eu tenho um grupo grande hoje dentro da rádio. Eu tenho em torno de 20 pessoas na minha equipe. Digo em torno porque tem 2 cedidos, aquela coisa. Um fazendo doutorado, mas, enfim, tem 20 pessoas no papel lá na equipe. Dessas 20, tem eu de jornalista, uma locutora e uma produtora que é formada em rádio e TV. Né? É suficiente para produzir conteúdo sobre o FRJ toda? Não. A gente tem bolsistas e a gente está esperando que as pessoas também nos pautem, né? Nos tragam propostas, nos tragam ideias. Né? Estamos buscando jornalistas, estamos, mas é uma dificuldade porque hoje você não pode fazer concurso para jornalista. Né? O governo fez essa gracinha, né? De acabar com algumas carreiras, como carreiras de concurso, né? Que você não pode mais fazer. Você não pode contratar locutor, você não pode contratar programador musical, você não pode contratar jornalista, você não pode contratar quase nada do que uma rádio precisa ter. Nem operador de áudio. Nem operador de áudio. Quer dizer, na verdade, sonoplasta, né? Eles acabaram com sonoplasta. A gente, por sorte, conseguiu pegar 2 na última leva de concurso de sonoplasta. Então, a gente tem 4 operadores, sendo 2 sonoplastas e 2 técnicos de áudio. Então, Gustavo pergunta isso para as universidades, sim, as universidades públicas, né? Não podem fazer concurso para essas carreiras, né? Então, isso é um desafio. É um desafio você ter uma estrutura de comunicação se essa estrutura acaba sendo tolhida em função de interesses outros, de esvaziamento da comunicação pública e educativa. Né? Um comentário do João Batista Abreu sobre isso, que é muito interessante, sobre essa questão da identificação da informação. Ele diz o seguinte: muitas vezes o processo de identificação acontece de fora para dentro. A comunidade universitária só se interessa pela rádio quando os meios de comunicação hegemônicos falam dela. Pode ser. Acho que, mas eu, sei lá, não quero criar essa situação, não. De chamar a atenção sobre a rádio, né? Criar um fato, né? Que obrigue a mídia de referência a falar de nós. Tipo assim, eu não vou, eu como diretor da rádio, eu não vou me meter a fazer isso. Eu não quero pegar e botar uma pessoa para dar uma entrevista que vai dar uma aspa polêmica, uma sonora polêmica, que vai acabar repercutindo, né, nos meios de comunicação privados. Né? Até porque a gente está numa situação de institucionalidade ainda ruim. Né? Quer dizer, acho que, do ponto de vista da construção, a rádio FRJ, para estar em FM no Rio de Janeiro, é um desafio tremendo. Essa rádio em FM, ela foi o resultado de um termo de ajustamento de conduta, né,
entre a Anatel e a UFRJ por interferência do Ministério Público Federal, que falou, olha, a UFRJ quer há 30 anos uma rádio e está botando rádios livres no ar de estudante, o que vocês têm a fazer sobre isso? E a Anatel falou, opa, não, peraí, a gente fez as contas aqui, cabe um canal, vamos outorgar esse canal para a UFRJ. E aí, esse termo de ajustamento de conduta é de 2014. Então a gente tem um desafio há 6 anos, quer dizer, eu cheguei agora, né? Eu cheguei há 1 ano e meio no núcleo de rádio e TV da FRJ, assumi a direção há 6 meses e estou tendo esse desafio de tocar o processo. Mas é muito desafiador do ponto de vista institucional, né, viabilizar essa rádio. Né? Então a gente não quer agora também ficar metendo o dedo na tomada, né, para ser visível de uma maneira inadequada que não condiz com os valores da UFRJ para fora. Se você Importante fizer só só um uma, exemplo, assim, a rádio ela ficou conhecida em algum momento, 2 anos atrás, quando eu estava chegando, né, tinha acabado de assumir, entrei no concurso, ela foi relacionada. Olha só a maluquice, o grau de maluquice que a gente tem com as redes de fake news. Ela foi relacionada ao incêndio do Museu Nacional. Blogueiros de extrema-direita disseram que a Rádio FRJ tinha tirado dinheiro que poderia ter sido usado para evitar um incêndio no Museu Nacional. O que é uma completa mentira, que a Rádio FRJ, o projeto até hoje, foi viabilizado única e exclusivamente com dinheiro de emenda parlamentar para um projeto específico. Né? Naquele momento não tinha nada a ver com o Museu Nacional. A única coisa que a gente tem a ver com o Museu Nacional é que os dois estão ligados ao Fórum de Ciência e Cultura, mas o Museu Nacional tem fonte de financiamento, estava com a sua estrutura toda em ordem, foi uma fatalidade que a gente teve, foi uma fatalidade. Você tinha a infraestrutura elétrica revisada, você não tinha grandes problemas. O Ministério Público tinha feito um levantamento dos museus públicos em situação precária no Rio de Janeiro, e o Museu Nacional não era um deles. Tinha vários museus em situação de precariedade de infraestrutura, o Museu Nacional estava em ordem, e aconteceu um incêndio. E aí blogueiros de extrema-direita disseram que a UFRJ preferiu investir numa rádio em vez de evitar um incêndio no Museu Nacional. E isso foi replicado pela mídia de referência. Isso foi replicado por um articulista de um grande jornal do Rio de Janeiro e rendeu uma matéria no RJTV. Então isso foi muito ruim. Isso é uma canalice sem tamanho, né, que a gente vê de algumas pessoas que foram se meter a falar de uma coisa sem apuração nenhuma sobre o ocorrido, de forma irresponsável e com claro objetivo de atingir uma iniciativa de comunicação pública, educativa, democrática, inclusiva. Né? Então a gente tem esse tipo de problema na relação com a mídia de referência. A gente não quer brigar com eles, mas em algum momento, se a gente, com certeza, estreando no FM, tiver um grande resultado de audiência, a gente vai incomodar e eu tenho certeza que vão inventar histórias sobre nós. Importante repassar um comentário do JB, que ele diz o seguinte: isso é uma constatação, eu não estou colocando isso como uma estratégia. Então, uma constatação. Estou aproveitando a pergunta do João, estou aproveitando a observação do João para fazer um comentário a respeito dessa relação difícil que a gente, né, tende a ter entre as mídias universitárias e a mídia de referência. Tem uma questão aqui do Paulo Fernando Lopes, ele diz o seguinte: Marcelo, muito boas as questões e reflexões trazidas. Penso, a partir da pergunta e tua resposta ao Luan, nesses 7 anos na FM da UFPI, vemos um grande respeito e busca de parceria por parte da comunidade acadêmica. O processo para porque a equipe da rádio é pequena. No modelo atual, há uma sobrecarga aos setores de comunicação e pouca contratação. Em relação à contratação, a gente tem também um comentário do Genison Barsniski, que na UFMT estamos nessa situação, sem técnico para o estúdio de rádio e para os alunos usarem, sempre encontrando dificuldade. O Paulo Fernando, né, grande parceiro da Rubra, né? A rádio da Federal do Piauí é uma rádio importante, né? Inclusive uma das que tem mantido
atividades diárias, né? O Paulo Fernando me falou essa semana que eles estão conseguindo produzir informativo diário, né, com todas as dificuldades, né, do ponto de vista de manter as recomendações de isolamento social, etc., né, eles estão mantendo as atividades. E esse é um desafio, né, quer dizer, contratação de pessoal. Se você tem concursados, você tem muito mais facilidade de manter as operações, né? Se você depende de contratação de terceirizados, aí a situação institucional fica mais frágil e o projeto sofre riscos claros, né? Porque quando você não tem braços para trabalhar, a rádio que você faz fica mais pobre, né? Ela acaba virando vitrolão, acaba virando uma programação automatizada, fria, e o ouvinte se ressente disso. Se o ouvinte quisesse ouvir vitrolão, ele poderia ouvir no Spotify, né? Então, as pessoas querem ouvir rádio para ter informação, para ter vínculo, para estabelecer uma relação com uma determinada emissora, né? Não é só pela música que está rodando ali, que às vezes é boa, né? Mas que concorre aí com o serviço de streaming. Falando um pouco sobre esse retorno aí ao debate sobre o rádio expandido e as consequências para a rádio universitária, eu trago um outro comentário do JB e uma questão minha. O JB diz o seguinte: um bom exemplo de aplicação do rádio expandido é a possibilidade de identificar o músico que faz um solo numa música em que o locutor apenas desanuncia o cantor ou a cantora. E a minha questão gira em torno de uma outra observação que você fez no início sobre o uso das redes sociais, também a ver com esse rádio expandido. Será que essa apropriação personalizada, né, dos sujeitos, dos ambientes digitais, mais do que pelas emissoras, pelos comunicadores, teria o potencial de retomar, de reforçar e de revisar aquele star system tradicional do rádio? Enfim, a gente está experimentando, né? Tem coisas que podem funcionar muito e tem coisas que a gente ainda tem no plano das ideias, das possibilidades. Por exemplo, o SoundCloud, que eu mencionei agora há pouco, que não é bom para podcast, ele é maravilhoso para os músicos, né? E quem conhece o SoundCloud sabe o que eu estou falando. Você pode comentar no trecho da música, né? Você tem um determinado áudio, pode ser um programa de rádio também, e você pode marcar aquele trecho e dizer, olha só o que o cara falou aqui, que besteira, ou que coisa legal. Isso é muito interessante do ponto de vista da espalhabilidade dos conteúdos, né? Marca ali o solo de guitarra, olha só que solo de guitarra incrível que o cara fez. Então, assim, isso é interessante, isso é enriquecedor, né? Agora, qual o impacto disso em termos de fundo, né, de relação com o rádio, é uma coisa a ser ainda pesquisada, né? Acho que a gente tem o dever de investigar que relações são construídas com esses conteúdos compartilhados. Eu vou retomar um exemplo que é um exemplo de alguns anos atrás, até está no meu livro, né, no Rádio Mídias Sociais, que é a coisa dos conteúdos de rádio que eram veiculados em antena, eram gravados por internautas e eram ressignificados nas mídias sociais. Então a gente teve isso na Copa do Mundo do Brasil, né? Então você tinha ali uma narrativa da mídia de referência ufanista, olha só que maravilha, Copa do Mundo no Brasil, e o pau estava comendo, e tinha manifestação diária na porta do estádio, polícia batendo manifestante, e isso não estava na programação, isso não estava aparecendo no rádio, na televisão de referência, né? E aí os internautas, o que fizeram? Começaram a gravar trechos da programação de rádio e editar isso com contraponto das ruas, né? De áudio de manifestação. Viralizou, por exemplo, um áudio de um repórter do Sistema Globo de Rádio, o Genilson Araújo, que é mais conhecido como repórter aéreo, né? Foi um dos mais antigos repórteres aéreos do mundo, né? O Genilson Araújo entrando ao vivo na CBN numa manifestação e a polícia começou a bater na hora. E aí ele tem a interrupção, né? Porque ele começa a discutir com um policial. Então tem a interrupção e esse áudio virou uma coisa viral, tipo assim,
olha só, né, a CPM corta esse tipo de áudio, não deixa o cara falar, o cara está cobrindo uma manifestação e é interrompido. Então, virou uma disputa de sentido em relação ao que o rádio está veiculando, que é muito rica, muito interessante para a gente investigar. São coisas que a gente está começando a entender ainda, né? Não tem respostas fechadas. Eu acho que o João Batista está lembrando que Genilson é policial civil, né? É verdade. Ele é um cara da geração das antigas, né? Que tem duas jornadas, né? Jornada de policial civil, a jornada de jornalista. E é uma geração, né, anterior que tinha essa coisa de não pré-institucionalização do jornalismo profissional no Brasil, né? Então a gente tem que entender ainda como vai funcionar isso. Eu acho que de certa maneira as mídias sociais se prestam a uma circulação muito mais intensa dos conteúdos em áudio, né? E podem ser capitalizadas para o bem ou para o mal, para dar uma visibilidade a novos artistas, a conteúdos de qualidade que ficariam escondidos num conteúdo em antena numa determinada cidade específica, né? E ao mesmo tempo podem ser usados para construir disputas de narrativa, né? Para confrontar as pessoas, para ridicularizar, para fazer humor, para fazer chacota, para fazer fake news, desinformação. É um momento muito complexo que a gente está vivendo. Eu vou aproveitar um comentário da Norma para colar com o contexto que ela traz uma questão para você. Ela diz o seguinte: na UFPB, nosso último funcionário já pediu aposentadoria, no caso do laboratório de rádio. No caso, não temos uma FM, mas uma emissora web, a Rádio Porto do Capim. A nossa primeira experiência com web rádio vem de 2008, com a web rádio Intercampus, que foi descontinuada em 2012 por inúmeras dificuldades. Aí, a partir do mapeamento do trabalho, né, da pesquisa que você e Zane estão fazendo, eu queria que você discutisse um pouco, apresentasse um pouco para a gente quais são as principais dificuldades que vocês diagnosticaram no trabalho dessas web rádios, né, no funcionamento dessas web rádios, e como é que você acha, colando com uma outra coisa que você estava falando antes, que a pandemia vai impactar nisso, né? Por conta das dificuldades que as web rádios e as rádios universitárias estão tendo agora, se você vislumbra algum efeito posterior, imediato ou não, né? Obrigado, Norma, pela questão. Acho que ela chegou um pouquinho depois. Eu abri falando, inclusive, sobre esses desafios, né, das rádios que a gente tinha identificado na cartografia, os desafios em termos de gestão, em termos de falar para dentro da comunidade, falar para fora da comunidade. Mas acho que, assim, do ponto de vista dos desafios trazidos pela pandemia, é muito evidente que os desafios vão se intensificar, vão ficar mais complexos, vão ficar terríveis. Você teria que repensar, vamos lá, duas coisas que eu gostaria de destacar nessa questão que Norma apresentou. Ela falou uma coisa interessante, né? Na UFPB, o único técnico aposentou. E aí, quem vai fazer rádio não vai ter rádio. Como é que vai ser isso? E isso não é só na UFPB, tá, Norma? Assim, a gente vê isso em várias universidades. Eu não vou lembrar agora de cabeça o número, mas um percentual significativo das rádios que responderam ao nosso questionário online da cartografia das rádios universitárias respondeu que só tem um funcionário na rádio, ou nenhum, no caso daquelas web rádios que são tocadas por professores, né? Então, assim, tem web rádio que é o professor que faz e você não tem sequer um técnico de áudio para operar. Os alunos editam por conta própria, vão fazendo as coisas, ou então tem um bolsista, vai, embrulha e manda, né? Então, é uma dificuldade muito grande que você vê em alguns lugares onde você não tem uma institucionalização do rádio, né? O rádio acaba sendo um projeto de extensão, um projeto de disciplina, e aí você não tem uma institucionalidade, e isso prejudica, né, a produção, que acaba se tornando uma produção sazonal. Eu fui professor da PUC, fui professor na UERJ, lá a produção era muito sazonal.
Quando tinha o trabalho final da disciplina, você tinha 30 lindos programas para veicular. Mas ao longo do semestre você vai veicular o quê? Vai reprisar coisas antigas? É difícil, né? Então você teria que ter não só o papel formativo de produzir com os alunos, pensando na qualificação deles profissional, dentro de disciplinas, dentro de laboratórios, dentro de projetos de extensão, mas você tem que ter uma regular produção de conteúdo próprio da emissora, né? Se você tem uma rádio, seja web, seja FM, seja AM, você tem que ter uma produção regular, né, constante, que torne aquela rádio representativa, significativa para a comunidade acadêmica e também para o público externo, né? Então, acho que esse é um desafio muito grande. Em relação aos desafios que se colocam com a pandemia, é, é muito claro para mim que a gente teria que repensar os nossos estúdios, né? A gente vai ter dinheiro para fazer obra e remodelar o estúdio? Dificilmente, mas assim, estúdio que não tem circulação de ar, que só tem refrigeração, mas não tem exaustão, não troca o ar, esse estúdio é um foco de contaminação de Covid-19. Como é que você vai trabalhar nele? Como é que você vai poder funcionar num estúdio, mesmo que você higienize, que você passe álcool nos microfones, nas bancadas, no teclado do computador? Como é que você vai evitar um contágio da sua equipe, seja de técnicos, seja de docentes, de alunos, se você não tem sequer circulação de ar? É que nem a gente viu reportagem sobre isso, quer dizer, a pior posição do mundo hoje para você ser infectado pelo coronavírus é o tomógrafo. O cara vai fazer exame, entra naquele tubo lá, fica fechado ali, sem circulação de ar, e se infecta, né? Então, assim, esse é um problema que a gente vai ter que lidar. Repensar o estúdio. Todo o resto, eu acho que de alguma forma a gente já está fazendo. Isolamento social, né? Produzir de casa, gravando coisas no celular, editando no computador, mandando para a rádio, subindo direto na programação. Ah, quando for fazer entrevista presencial, evitar a presença, evitar a aproximação, delegar o microfone para o entrevistado, higienizar antes e depois, né? Manter os 2 metros de distância do entrevistado, fazer entrevistas através de jacaré, através de dispositivos de gravação telefônicos, ou mesmo via áudio de WhatsApp. Tipo assim, 5 anos atrás eu falava para os alunos, não usa áudio de WhatsApp, as pessoas fazem discurso no áudio do WhatsApp, fica ruim, não usa. E aí eu fui mudando de opinião, porque eu fui vendo que as pessoas estavam começando a usar e estavam fazendo isso direito. Então acho que você tem que pensar o fazer entrevista por WhatsApp, por exemplo. Tem que combinar com o entrevistado. Fala para mim, não fala como se fosse, né, um discurso, né? Conversa com uma pessoa conhecida, me conta a história, né? Faz um áudio curto, de 1 minuto de duração. Então, esse tipo de recomendação está funcionando. A gente está produzindo todas as reportagens que a gente produziu do dia 17 de março para cá, e olha, foram mais de 57, se não me falha a memória. A gente produziu em 75 dias 57 conteúdos. Então é praticamente um por dia, tirando os fins de semana. Todos esses conteúdos foram produzidos com áudios de WhatsApp. E você nem diz, as pessoas estão se acostumando, se educaram para fazer a entrevista por WhatsApp. Isso é significativo, isso é uma novidade, é uma mudança importante que a gente está tendo. Funciona? Funciona. Ah, mas o áudio não é a mesma coisa se eu gravo em casa. Eu gravo no meu celular, fica uma bosta. Fica. Não é bom gravar no celular. Mesmo que você mude as configurações e coloque ali, né? O João Batista perguntando, jacaré, tecnologia de alta definição, né? Nacional, né? Jacaré é uma expressão muito antiga, né, João? Essa daí eu peguei, galera jovem. Galera jovem deve ter achado graça, mas é isso. Jacaré era o nome que a gente botava naquele, né, dispositivozinho que conectava ali o telefone no gravador digital ou no próprio computador hoje em dia, né? E antigamente a gente fazia isso no orelhão, né, João Batista? Eu não vou nem falar isso, mas tudo bem, deixa quieto.
pessoal fazia isso no bocal do telefone do orelhão. Ia no orelhão, tirava o bocal do telefone, espetava lá o jacaré para entrar ao vivo na rádio. Na época você ia com um saco de fichas, né, para a rua, ficha de telefone. Enfim, nostalgia, momento nostalgia. Eu estou aqui com a minha camiseta de gramofone, de toca-discos e tal, estou lembrando dos tempos do jacaré. Olha só, Mas só tenho a dizer uma coisa. Tem uma galera aí na lista que está falando que já fez jacaré, que tem experiência, que usou até ficha em orelhão. Então, ó, tá vendo? Sucesso. A gente acha que só os mais velhos conhecem isso, mas não, né? Cara, assim, assim, 98, privatização da telefonia, né? No Brasil, eu trabalhei na cobertura. Então, assim, 22 anos atrás você não tinha celular no Brasil, né? A coisa mudou muito rapidamente. Isso é muito interessante. A gente tem uma mudança de base tecnológica muito rápida, né? E a gente tem que lidar com esse tipo de coisa. Mas, enfim, me dispersei e já perdi o fio da meada. Vamos para outras questões mas depois. tem uma questão aqui, eu acho que aí a gente já pode dar uma encerrada. A Maria Tereza Moreira, ela diz o seguinte, pergunta, existe uma pessoa ou equipe responsável pelas mídias sociais na UFRJ? Que na UFT-FM eles têm pecado em relação a isso. E o JB e a Ellen, eles apresentaram o caso da UF, né, que está parada porque está sem operador de áudio, e o JB disse que os dois últimos se aposentaram em 2019, o terceirizado não teve contrato renovado depois de 7 anos, e que eles vão fazer um concurso para técnico em informática, esperando que ele tenha habilidade em rádio, mas sem poder deixar claro no edital. Ah, meu Deus. É um drama, né? Esse é um drama. Nas ondas do IAC está fora do ar em função disso, né? A gente estava com ela na cartografia, a gente matou lá que está fora do ar. Uma das rádios web fora do ar em função de problemas, né? Que a gente sabe, de pessoal, as questões técnicas, né? Olha a Ellen aí confirmando. Então, esse tipo de problema é grave. Eu fico em dúvida até sobre o que fazer. Se não era melhor você ter um terceirizado com perfil do que fazer um concurso que possa entrar um cara que não vai ter o perfil e não vai aprender, e não vai conseguir, e não vai funcionar. Então eu fico preocupado, não sei nem o que dizer para vocês, João. É meio complicado esse tipo de questão, né? Você tem esse. Agora, tinha uma outra questão, qual era? Desculpa, Débora, me distraí respondendo a ela e o João, mas tinha uma outra questão antes. Qual era mesmo? A Maria Tereza Moreira, perguntando Da se tem uma UFT de mídias equipe sociais. ou Ok, vamos ver. pessoa de mídias sociais na UFRJ. Sim, sim, a gente não tem uma pessoa que tem essa atribuição formal. A gente tem a produtora, que é formada em rádio e TV, que tem feito esse meio de campo. Eu faço as postagens, ela faz as postagens, tem sido meio dividido entre 2, 3 pessoas. Mas o ideal é que você tenha uma pessoa que viva isso full time, até porque você precisa criar uma persona da rádio nas mídias sociais, né? Isso é muito eficiente, isso é muito interessante, isso é muito enriquecedor. Netflix, por exemplo, tem um perfil de mídias sociais maravilhoso, que conversa, que faz piada, que brinca com os telespectadores de uma forma riquíssima, que cria uma identidade ali da empresa. A gente precisa ter a capacidade de fazer esse tipo de coisa também nas rádios universitárias, né? Criar uma persona da rádio que responda, né, sem grandes contrastes entre si, né? Estabelecendo um vínculo, estabelecendo uma relação com o ouvinte. Isso é importante. A gente não tem isso na Rádio FRJ ainda. A gente pediu lá uma portaria 193 para a gente receber jornalistas outras instituições do setor federal, né, que queiram vir para a rádio. Não sei se a gente vai conseguir nesse momento, ninguém quer ceder ninguém, mas a gente espera que a gente tenha alguém que possa cumprir essa função, né, e funcionar como que eu falei lá no início da nossa conversa, como um mobilizador de audiência. Até porque, assim, você não só vai colocar as coisas em circulação e responder perguntas dos ouvintes, mas você tem que ser capaz de se alimentar da mídia social para estabelecer a pauta, para lançar questões, para lançar dúvidas, para lançar perguntas, para fazer provocações que vão suscitar
questões que possam ser apropriadas para um debate em antena. Então, isso é fundamental, e para isso teria que ter realmente um gestor de mídias sociais, ou uma pessoa responsável, tá? Vou lembrar aqui, não quero me alongar, mas vou lembrar aqui que eu participei da ICREA, né, do evento da Radio Conference na Espanha, 5 anos atrás, e eu achei muita graça, e eu falei com eles depois, porque um grupo de pesquisadores espanhóis estava apresentando o resultado de uma pesquisa que eles fizeram com os gestores de mídias sociais, em 2015, tá? Os gestores de mídias sociais das maiores emissoras espanholas. E aí eu achei graça, eu falei assim, olha, vocês têm setores de mídias sociais dentro das rádios e tem um diretor ou um gerente responsável para entrevistar. Onde é que eu vou encontrar isso numa rádio brasileira? Mesmo numa rádio comercial, numa rádio privada, vai ver quantas tem gestores de mídias sociais. 3 ou 4? Né? Imagina numa rádio universitária. Mas acho que até para a gente estar na universidade, se a gente tem uma institucionalidade, a gente tem o dever de pensar nessas estruturas que a rádio comercial não vai ter. Então, se a gente puder ter, acho que é importante ter sim. Isso me lembra, Marcelo, que quando eu fiz um estágio de pesquisa lá na Universidade de Navarra, em 2010, eu fiz uma entrevista com o pessoal da RTVE, da Espanha, e eles tinham não só um setor de mídias sociais, mas eles tinham também um setor de visualizados em infografia para rádio. E eu fiquei assim, eu falei, cara, eu achando que eu estava sendo super inovadora estudando vídeo, quando eu vejo, não foi 2010, foi janeiro de 2011, eu falei, eu fiquei chocada, assim, sabe? Porque, assim, lá na tese eu tinha apresentado a gestão de mídias sociais como uma função futura para quem sabe um dia no rádio, né, pensando no rádio brasileiro. E aí, 6 meses depois eu chego lá, né, 1 ano depois eu chego lá e eles têm tudo isso. Eu falei, ok, tudo bem, vou me recolher. Navarra que é referência nessa interlocução com o mercado espanhol, né? E até com outros países, né? Eles são contratados muitas vezes professores de lá para dar consultoria, para dar, né, fazer um trabalho de reposicionamento de marca de grandes veículos, seja de jornal, de rádio, televisão, mundo afora. Então, acho que assim, isso é interessante que você falou. A gente teria que pensar em fazer rádios universitárias tão maravilhosas que a gente fosse interlocutor do setor privado, que a gente se tornasse referência e fosse contratado como consultor ou parceiro, enfim, qualquer que seja o desenho, em projetos de inovação com o setor privado. Meu sonho Isso é de consumo fundamental. é esse. Eu acho que a gente tem que fazer isso. O papel da universidade é esse. A gente não está pensando nisso porque a gente, como eu falei ontem na reunião da RU, a gente está vendendo o almoço para comprar o jantar, hoje na universidade, sem dinheiro nenhum. Né? Mas eu acho que a gente tem que pensar a médio e longo prazo em criar esse espaço, em fazer coisas tão sensacionais, tão inovadoras, diferentes, interessantes, que sirvam de referência para o mercado como um todo, que permitam a gente, eventualmente, criar uma interlocução com o setor privado, sim. Por que não? Né? Já topo, é meu sonho também, na verdade, é a proposta, é o projeto, não é proposta, que no Laboratório de Inovação e no Conjor nós estamos trabalhando aqui na UFOP, nós já estamos com algumas parcerias com o setor privado, de início com o setor privado regional, embora seja regional, mas de atuação nacional, e já te convido para fazer parte, e quem mais aí estiver disposto a investir nisso, para a gente formar uma rede que é senso comum, mas é verdade, juntos somos mais fortes. Não, estamos aí, vamos participar sim. A gente tem que criar essas interlocuções. Teve um tempo atrás, me chamaram para um almoço, fui almoçar com os engenheiros das rádios do Rio de Janeiro, pessoal da ERJ, da Associação de Emissoras de Rádio. Eles queriam me ouvir, por causa da pesquisa sobre rádio expandido, sobre o futuro. E aí, digital, o que vai ser, o que não vai ser? Então, assim, foi interessante, foi importante. Esse canal de interlocução tinha que ser permanente, a gente tinha que ter essa conversa recorrentemente com eles. Poucas pessoas no nosso campo acabam fazendo isso, né? A Nair, né, tem uma entrada forte, o Álvaro, algumas pessoas que têm uma interlocução forte com o setor privado. Mas a gente, laboratórios de inovação são um caminho para a gente ter
pesquisas consistentes que possam ter impacto, repercutir de uma forma mais ampla nas atividades do setor privado, sim. Bom, agora eu vou encaminhar para o encerramento. Nós temos vários comentários ali, depois eu encaminho todos para você, porque já são 10 para meio-dia, as pessoas começam a ficar com fome. Deixa eu habilitar a câmera nesse momento, né? Eu tenho que fazer um almoço aqui em casa, que hoje é o Dia Internacional do Macarrão, que eu faço às quintas-feiras. Isso é ótimo, o macarrão é uma delícia. Bom, Marcelo, queria agradecer muito por você ter aceitado o nosso convite, realmente concordo com vários comentários que apareceram aqui, foi maravilhoso, foi um debate muito produtivo, muito complementar com o debate de ontem, o Bruno Balacó comentou isso, e é verdade, ele é muito complementar com aquilo que a gente estava discutindo no encontro da Rio. Lembrar a todo mundo que o ciclo de debates tem mais um encontro na semana que vem, na quarta-feira, não na quinta-feira, no dia 10, com o Glaucio Santos, da Rádio FOP Educativa, e com o João Felipe Lolli, da Rádio Itatiaia, seguindo com essa lógica de que a gente deve dialogar com o mercado também, né? A gente deve dialogar com as emissoras de rádio, entender a rotina deles. Então, eles vão falar sobre jornalismo local e a cobertura da Covid-19. O Glaucio é coordenador de jornalismo da Rádio FOP Educativa. O João Felipe Lolli está atuando diretamente na produção de conteúdo da Rádio Itatiaia, em Belo Horizonte, na cobertura da Covid-19, então acho que vai ser muito produtivo. Agradecer a todo mundo que ficou aqui até essa hora, 10 para meio-dia, compartilhando com a gente as experiências e discutindo rádio educativo. E ainda hoje o vídeo vai estar no ar com todas as nossas brincadeiras, com os gatos do Marcelo e os jacarés. E ainda hoje também vai estar no ar a ficha de inscrição para a semana que vem. Marcelo, você quer falar alguma coisa para encerrar? Não, eu quero só agradecer, né? Foi um prazerzão. Acho que a gente começou uma conversa ontem que até conversei contigo, né, pessoalmente antes, né? Tipo, que ontem eu ia falar para fora, né? Que a gente ia falar para um público internacional, para um público externo sobre a realidade brasileira. E hoje a gente teve a chance de discutir questões muito interessantes e que botam a gente para pensar, né? Na verdade, estamos pensando juntos sobre fazer rádio, e isso sempre é enriquecedor. A gente devia fazer isso mais vezes, né? Estamos aproveitando aqui a pandemia para produzir, para fazer coisas enriquecedoras, né? E que estão contribuindo aí para o campo em algum nível. E hoje à tarde a gente vai ter outra oportunidade de falar mais sobre isso, né? Agora eu e Débora moderando, né? Bem lembrado. Temos a live da Intercom que virou um fenômeno, né? Já está lotada a sala, mas que pode ser acompanhada aí pelo Facebook da Intercom. Vai ter a transmissão ao vivo, não só pelo Zoom, mas também pelo Facebook da Intercom. A gente vai receber Luiz Arthur Ferrareto, Valciso Culoto, Fernando Morgado, falando sobre o rádio diante da pandemia do coronavírus, né? Que a gente tem ainda certamente outros muitos pontos para abordar dessa discussão que a gente teve agora de manhã, mais focada em rádios universitárias, né? Hoje à tarde a gente vai falar mais sobre o rádio como um todo, né? Super obrigado, né? Obrigado, não consegui acompanhar muita questão aparecendo aqui no chat, mas vi vários nomes conhecidos ali, fiquei feliz de ver várias pessoas com quem a gente tem interlocução na Rubra, no grupo de pesquisa de rádio e mídia sonora da Intercom, né, e outros colegas como Ivana Fechini, né, que é uma pesquisadora de audiovisual, mas que também está envolvida hoje com rádio na UFPE. Então foi um prazerzão e espero que a gente mantenha essa conversa ampliada aí, usando as tecnologias digitais. Fico à disposição aí para trocar mais ideias com todos. Gente, pessoal, só respondendo a pergunta que surgiu ali, a live da Intercom, ela vai acontecer no Facebook da Intercom, né, vai ser transmitida, vai acontecer no Zoom, mas quem não se inscreveu pode acompanhar pelo Facebook Intercom Comunicação, e ela acontece às 6 horas da tarde. Oi, coisa fofa. Sol. Não é você, Marcelo. É o Sol. Ele é meio arisco, mas ele estava meio descansando aqui do meu lado, no meu pé, aí eu peguei ele para aparecer aqui, que ele sempre aparece,
Ele quase derrubou o computador 2 vezes ali, fazendo treta com a Hope, que é outra gata que a gente tem. Então, eu trouxe para você dar um oi pro pessoal ali, ó. É a Débora. Ele olhou, ele gosta de rádio. Bom, gente, muito obrigada. Sempre bom ter lives que têm conteúdo de qualidade e são leves, são afetuosas também, isso é muito bom. Então, nos vemos hoje, às 6 horas da tarde, e semana que vem, tá bem? Muito obrigada a todos. Tchau, tchau.